Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago mais um texto. Esse texto tem o título de A Nós, e ele é de 17 de janeiro de 2019. Então vamos lá. Algumas experiências nos fazem rejuvenescer uns 20 anos e, ao mesmo tempo, nos amadurecem por mais 20. Parece contraditório, mas, ao mesmo tempo em que nos sentimos felizes e cheios de energia, como aos 20 anos, nos sentimos em paz conosco. Uma paz que só a maturidade emocional pode proporcionar. É uma felicidade da gente para a gente mesma e que acaba contagiando a todos que convivem conosco. Felicidade contagia, se expande e se espalha. Felicidade genuína, o que inclui tanto momentos de alegria quanto alguns de profunda melancolia. Felicidade é isso, saber lidar com os altos e baixos da vida, aceitando cada momento com a certeza de que tudo passa, de que tudo agrega, de que toda experiência traz algum crescimento. Toda situação tem um lado positivo, que talvez esteja oculto, mas que sempre acaba se revelando. Nem sempre é fácil, principalmente quando nos encontramos no olho do furacão, tentar sossegar o coração e fechar os olhos para conseguirmos realmente enxergar o que precisamos mudar, quais as atitudes que talvez nos levem a uma saída. Muitas vezes, quando nos encontramos em um terreno movediço em que deveríamos nos acalmar e analisar a situação, nós nos desesperamos e acabamos nos debatendo e afundando cada vez mais. E quanto mais fundo, mais demorado para sair, mais lento e doloroso será o processo. Mas o lado bom da história é que normalmente, com o passar do tempo, com as inúmeras situações que acabamos enfrentando no decorrer da nossa vida, vamos nos equipando com o que é necessário para não mais atolarmos. Vamos nos tornando experts nessas armadilhas e descobrimos que sempre há uma saída, sempre. E essas experiências nos trazem força, crescimento e sabedoria. E tudo isso misturado enche nossa alma de paz e gratidão. O que poderia ser melhor que isso? O que seria melhor do que olhar para trás e ver o quanto caminhamos e que nossos passos, tropeços e desvios nos trouxeram ao melhor lugar do mundo, ao aconchego no nosso próprio coração? O que é melhor do que estar em casa, em qualquer lugar do mundo, por sentir-se inteiro e confortável consigo mesmo? Talvez. Só um bom vinho para brindar a vida que construímos através das nossas escolhas. Tchim, tchim. Bom, todo mundo, todos nós, né, passamos por tantas situações na vida que e no momento que essas coisas acontecem, parece que a gente não vai conseguir lidar com aquilo, é desesperador, a gente sofre, acha que não vai ter capacidade para enfrentar. E e a gente sabe que tudo, né, tudo em algum momento vai passar, mesmo que naquele momento pareça ao fundo do poço, se a gente enfrentar, a gente consegue ultrapassar. E quando a gente está no meio, né, no olho do furacão, é difícil perceber as saídas. Quem está de fora normalmente consegue perceber melhor as situações. Normalmente, quando a gente está observando uma situação de fora que uma pessoa está passando, você normalmente percebe as possibilidades, as saídas, mas o caminho é da pessoa. Às vezes nem sei, às vezes até você pode tentar auxiliar, dar um conselho, dar um suporte, um apoio, e nem sempre a pessoa vai te ouvir, porque quem está passando pela situação é ela. Cada um sente de um jeito. A gente não tem como, por mais que você tente auxiliar e dar suporte, a gente não tem como sentir da mesma forma que a pessoa que está no meio da situação sente. Cada um tem uma forma de encarar a vida, de enfrentar os desafios. Mas se todo mundo aqui fizer uma reflexão e pensar, tentar lembrar todas as situações pelas quais passou e, e todos os desafios superados, né? A sensação é muito boa, né? De perceber que a gente teve capacidade e o quanto a gente aprendeu
com aquilo. Às vezes a gente olha para alguma situação do passado e pensa, nossa, naquela época eu queria tanto aquilo, era tão importante para mim, em função até dos apegos que a gente tem. E aí depois, quando você vê tudo que você conquistou e todos os aprendizados que aquela situação te trouxe, a gente pensa, nós, às vezes a gente pensa, né, você olha para trás em situações que você viveu, que você fala assim, nossa, como que eu queria continuar daquela situação, como que eu queria continuar vivendo aquilo, como que eu tinha tanto apego por algo que hoje você vê que não faz mais sentido na sua vida. E que foi importante você deixar aquilo para trás para poder, inclusive, evoluir. Então, essas experiências difíceis são as que nos fazem subir os degrauzinhos na nossa vida, ultrapassar os obstáculos e evoluir, e crescer como pessoa, como ser humano, vai fazendo parte da nossa maturidade emocional, da nossa maturidade espiritual. E hoje, quando a gente olha a pessoa que a gente foi construindo através de todos esses desafios, é inevitável a gente perceber como nós nos transformamos, né? Perceber a transformação positiva, porque toda situação que traz algum crescimento, traz mais conhecimento, mais força. E é através desses desafios enfrentados que nós vamos nos tornando pessoas melhores, normalmente. Algumas pessoas, lógico, aquelas que realmente ficam no apego, porque tem gente que não consegue sair daquele momento de sofrimento e continuar apegado ali ao passado, vivendo aquele passado, remoendo aquele passado, e não consegue olhar para frente. Então, enquanto ela continuar olhando para trás, remoendo aquelas situações, remoendo aquele passado, ela não vai conseguir caminhar, caminhar, evoluir, crescer e dar um passo adiante e seguir na jornada dela. Ela vai estar presa naquele buraco, naquela situação e não caminha e não segue em frente. Então é importante que a gente até seja grato por todas essas situações pelas quais a gente de dificuldade que a gente passou, porque são esses desafios que vão construindo a pessoa que a gente vai se tornando ao longo da caminhada. Eu olho para trás hoje, vejo a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje, assim, totalmente diferente. Mas não que assim eu fosse uma pessoa ruim ou uma pessoa que ignorante, nada disso. Mas é assim, naquele momento eu estava numa condição diferente da condição que eu estou hoje. Mas por quê? Porque eu fui aceitando os desafios e fui. Você tem que se permitir sofrer nos momentos que você não está bem. Se for necessário pedir ajuda, não ter a humildade de pedir ajuda, de aceitar, de ouvir um conselho ou de pedir colo, né? Os amigos estão aí para isso, a nossa família também. As pessoas com as quais você tem afinidade que podem te dar o suporte. E aí, com essa, você aceitando essa caminhada, aceitando essas dificuldades, o sofrimento, saber, mas não se mantendo no sofrimento, porque sofrer é normal para todo mundo e faz parte do processo. Porque se você não se permite também passar pela dor, ela vai ficar escondidinha ali em algum canto e em algum momento ela pode explodir, ela pode, é que nem um vulcão, tá lá, pressionada, escondida, você não quer olhar para aquilo, uma hora ela vai aparecer e vai querer se mostrar e vai falar, olha, você tem que cuidar disso, né? Então, a gente tem que se permitir os sofrimentos, as tristezas, porque felicidade é construída de momentos.
momentos de tristeza, momentos de alegria, tudo isso faz parte da construção da nossa felicidade. O fato de um dia você estar triste não quer dizer que você esteja infeliz. Você está só passando por um momento de tristeza, por uma situação difícil, está chateado com alguma coisa, se magoou com alguém, mas você vai trabalhando aquilo e você vai sair daquele momento de tristeza. E tem momentos de alegria, momentos que você está se sentindo leve, em paz. A vida da gente tem essas inconstâncias e isso é importante porque é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento, a nossa maturidade. Porque se fosse tudo um mar de rosas, que aprendizado será que a gente teria aí? Se fosse tudo lindo e maravilhoso na vida, sem sem nenhuma dificuldade. Quais as lições que a gente aprenderia? Será que a gente conseguiria aprender alguma coisa? Assim como, por exemplo, crianças que os pais às vezes evitam que eles passem por frustrações, tentam driblar todo tipo de frustração, aí a criança não aprende a lidar com as frustrações e com as dificuldades, e quando adulta, que ela tem que, né, no mundo adulto, ter que lidar com alguma frustração, ela desaba. É o que acontece, a gente vê muito acontecer isso, né? De pessoas que não conseguem lidar com os desafios da vida, com as frustrações, porque foram poupadas disso, quando estavam formando a personalidade. Então, os desafios são importantes, as dificuldades pelas quais a gente passa, os problemas que a gente tem que trabalhar e tem que resolver, são importantes para a construção da nossa fortaleza mesmo, como indivíduo, como personalidade, como pessoa, né, nesse mundo. Então, e cada vitóriazinha a gente deve mesmo comemorar, a gente deve se sentir grato, é gratificante, traz bem-estar, traz paz para o coração da gente. Então, e a gente começa a se sentir confortável com a gente mesmo, né? Feliz com quem a gente está se tornando, feliz com quem a gente é. E isso, lógico, te torna mais forte para enfrentar as dificuldades que surgirem, os novos obstáculos, ultrapassá-los com mais facilidade. Que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai realmente aprendendo a lidar mais com as situações, a gente vai se educando, vai se autoconhecendo e isso vai trazendo uma habilidade em lidar mais com as situações sem tanta frustração, sem tanta mágoa. E, e a gente tem que brindar a isso, né? Brindar a esse nosso caminho evolutivo, a todas as nossas superações. Então, tchim, um brinde a nós que estamos aí nessa caminhada e firmes e fortes, focados, ultrapassando todos os limites e todos os obstáculos e seguindo aí, porque olha que a gente está num momento de muito obstáculo, muita coisa para esperar e eu acho que a maioria aí está conseguindo com muito mérito. Então, parabéns para todos nós. Então, desse texto é isso que eu gostaria de falar. O link vai estar aí na descrição e eu volto em breve para um novo texto. Tá bom? Fiquem com Deus e um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima.